A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Temer por quê? Se eu sei, aquele que me guarda é aquele que nunca perdeu uma guerra. Isto é fé. E nesta noite, junto com o meu cunhado, o diácono William, a gente estudou hoje. E eu demorei um pouco para chegar, exatamente porque eu estava estudando ainda. Porque eu creio assim, Deus pode mudar tudo na última hora. E não é o meu estudo, ou aquilo que eu entendo, ou a minha sabedoria. Porque a própria palavra diz que a nossa sabedoria é como trapo de imundície perante Deus. Mas eu me ponho aqui nessa noite como instrumento afinado na mão de Deus. E nesta noite eu creio que muita coisa vai acontecer. E o tema desta noite é exatamente qual é a sua real identidade. Qual é a sua real identidade? Não se move pelo natural. Não podemos se mover pelo natural, mas sim pelo sobrenatural. Quando você estiver vivendo no natural, você continuará vivendo aquilo que você já está vivendo. Nada vai mudar. Agora, quando você começa a viver no sobrenatural, viverá o que Deus tem para você. Porque tudo que é natural é feito por você, por mim. Na história de Lázaro, Deus mandou tirarem a pedra. E o homem teve que fazer isso. Por quê? É natural. Mas quando Jesus fala, venha para fora, Lázaro, isso sim foi sobrenatural. Isso foi algo que só Jesus pode fazer por nós. Aquilo que nós não podemos, Ele faz. Mas aquilo que podemos, nós temos que tirar a pedra. A pedra da incredulidade, a pedra que não deixa enxergar a sua identidade e a minha. A pedra que não deixa você saber quem você é. Nós devemos tirar essa pedra e trazer a vida só Jesus traz. E isso é Cristo Jesus. Quer fazer nessa noite por mim e por você também. O que significa natural e sobrenatural? Natural é uma raiz que vem de alguém. É alguém que faz. Agora o sobrenatural é o que vem daquilo que acredito. Que vem da minha fé. Lhe pergunto, nessa noite para você, e você que virá me assistir depois. Você crê no que vê? Você exatamente crê para ver ou vê para crer? Vou repetir, você crê para ver ou você vê para crer? E nessa história, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia para nós mergulharmos na palavra em Mateus 3,13. E você crê para ver ou vê para crer? É a pergunta desta noite. No livro de Mateus 3,13, na minha versão é NVI, mas é o mesmo significado. Já mudaram. Isso que é uma equipe de mídia boa. No livro de Mateus, capítulo 3, versículo 13, diz que Jesus foi a Galileia, ao Rio Jordão, para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. E disse ele, então, por que vem a mim? Jesus respondeu, é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer.
e o João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu. E ele viu o Espírito Santo descer com uma forma de pomba e pousou sobre ele. E uma voz do céu diz: este é o meu filho amado, que me dá grande alegria, ou que me dá prazer. Até aqui. Amado, aqui quando a pomba vem, desce e pousa sobre Jesus, e uma voz do céu reconhece, testifica a identidade do Filho de Deus. Esse é o meu filho amado, que me grande alegria, que me tem grande prazer. Aqui tem duas coisas muito importantes que eu vejo. A primeira é que devemos sempre pregar realmente o amor de Deus. Isso é importante, as maravilhas, a verdade que nos liberta a nossa alma, que nos traz paz. A palavra de Deus para nós é alívio. A palavra de Deus é amor. E Deus derrama o amor sobre nossas vidas. Deus tem muito amor para oferecer para nós. Só que a segunda parte que eu vejo aqui é que o filho que dá prazer ao pai. Essa é uma resposta que o filho pode dar para o pai. Deus está falando na primeira pessoa: este é meu filho amado, diante de todas as pessoas que ali estavam, em quem eu tenho muito prazer. Então é o meu filho. E Deus está testificando a identidade do filho. E a unção vem sobre a identidade. Está escrito no livro de Romanos 8,15, que diz: pois vocês não receberam o espírito que escravize de novo, escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma a nós o Espírito como filhos de Deus. Se somos filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato, participando de seu sofrimento, participamos também da sua glória. Deus não unge personagens. Ele mandou seu Filho amado para morrer por nós. Ele mostrou o caminho, mostrou o amor. Só que Deus, Ele não cria personagem, Ele não unge personagem. Às vezes nós não adiantamos demonstrar ser alguma coisa que não somos. Enquanto você quiser imitar alguém, a unção não vem. Mas quando você assume a sua identidade de filho de Deus, a unção vem sobre você. Então a identidade é muito importante para saber quem é Jesus e para saber quem nós somos. Temos que conhecer quem é Jesus. Não saberemos qual é a nossa verdadeira identidade se não permiti-lo conhecê-lo. Eu não sei vocês, mas eu nasci num berço evangélico. Não foi no El Shaddai, mas depois que eu saí da maternidade, meu pai era ministro, era pastor. Ele encaminhou o caminho, mas perdi ele cedo. Minha mãe, com 3 meses, assumiu a casa, mas ela deixou um legado muito bom. Na minha caminhada da minha mãe, ela passou um bastão em vida para mim. E ela me deu o maior presente, não foi um brinquedo, não foi dinheiro. Ela me deixou um bastão que eu conheci Jesus.
Mesmo crescendo no Evangelho, aos 14 anos eu decidi batizar, porque a palavra me encontrou, Jesus me encontrou, e quando Jesus passa pela tua vida, algo acontece. Quando Jesus passa na tua vida, algo tem que acontecer. Se algo estava morto, vive novamente. Se algo estava parado, começa a andar. Só que às vezes não é Ele que vai te fazer andar, mas você tem que andar pela fé, porque no momento oportuno vai acontecer. Se Ele prometeu, vai acontecer. José do Egito tinha sonhos de Deus, um sonho muito marcado por Deus. Só que eu creio que ele teve mais sonhos, que não foi Deus que deu, mas o que Deus deu, Deus cumpriu na vida dele. E como saberemos quem é Jesus, se não permitirmos às vezes que Ele nos encontre, ou deixar o conhecer? Deus Pai deixou uma carta de amor para nós. Uns olham para a Bíblia e falam que é um mapa que te leva direto ao céu, mas como um romântico, eu olho para a Bíblia, eu vejo uma carta de amor de Deus, para mim, para você. E essa carta diz no livro de João 3:16 a 17, diz o seguinte: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todos os que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Ele é o irmão mais velho. Por isso digo que nem Paulo, quando ele reconheceu quem Jesus era, quem Jesus representava, ele começou a imitar Jesus. E como você acha que ele apresentava Jesus? Olhe para mim. Ele falava assim: olhe para mim, porque eu olho para ele, eu imito ele. Olhe para mim, porque eu olho para ele, eu imito ele. E assim devemos fazer. Ainda que ninguém faça ao seu redor, ainda que ninguém faça o correto onde você está, mas você faça. Porque as pessoas só vão conhecer um justo, só vão conhecer uma pessoa que é justa, que serve a Deus, se ela brilhe na escuridão, se ela é sal onde ela está, e sal, ela dá sede. As pessoas têm que ter sede de conhecer a Jesus, mas como elas irão ter se não há quem pregue? Como eles ainda conhecer Jesus se não há quem fale dele, se quem imitem ele? São poucos que imitam Jesus. Olhe para mim, porque eu imito ele. Quer conhecer Jesus? Olhe para mim, pois temos que exalar o perfume de Cristo em nossas vidas. Para que as pessoas o conheçam, devemos ser espelhos que refletem em nossa vida. E Romanos 8:19 diz que, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Quem aceita Jesus é batizado, é considerado como o quê? Filho. Filho faz o quê? A vontade dele? Faz a vontade do Pai. E Deus quer que todos sejamos salvos, que todos conhecemos a Ele, que todos encontramos o caminho. Quando ele diz em Mateus 3,17, esse é meu filho amado, Deus está testificando, esse é o meu filho amado, que me grande alegria traz, que eu tenho prazer. E qual o filho que dá prazer? Eu tenho uma filha de 5 aninhos, é muito esperta, dá nó e pingo d'água. E essa filha minha, ela precisa dar resposta. Dentro da minha casa, eu sei que é minha mulher que manda,
mas ela tem que dar resposta. A minha filha tem que obedecer ao pai. E dentro da minha casa temos pontos de obediência. Até onde ela vai, até que hora ela brinca, até que hora ela tem que dormir, a hora que ela tem que comer. Depende muito da idade, do tempo de maturidade de cada um. Assim também é no céu. Assim também é com Deus. Precisamos, a gente como pai, estar muito atentos. Mas os filhos precisam dar resposta e obediência ao que Deus está pedindo de nós. Nós estamos numa geração que está em vigência. Esta é a igreja que continuará. Ministramos sobre esse altar e sobre outros altares, sobre o avivamento. Pregamos sobre livros de avivalistas do passado. Eu mesmo cito Billy Graham toda hora. Gosto do pensamento dele, gosto do raciocínio dele. O maior evangelista depois de Paulo. Nem se fala de Jesus, mas depois de Paulo. Billy Graham, John Wesley. A onda que eles fizeram, o que eles fizeram no tempo deles. O bastão que eles carregavam. Só que nós precisamos entender que nós somos a igreja de hoje. Nós somos a igreja que está com o bastão nas mãos. Billy Graham era bom, pregava muito, pregava, morreu. John Wesley era bom, pregava muito, pregava, morreu. Esses morreram. Pedro morreu. Apóstolo Paulo morreu. Mas eles passaram o bastão. Eles passaram o bastão. O evangelho não tem a ver com uma corrida de 100 metros. Não é o mais rápido que vai chegar. O evangelho tem a ver com uma corrida de revezamento. Então, tem alguém que já correu o trecho, que correu com excelência. Esses caras que eu citei, correram com excelência. As pregações dele estão aí ainda. Mesmo os mortos, ainda dão frutos. Ainda dão frutos. E eu estou aqui, sabe o que? Na minha vez. Fazendo o que? O que o bispo está fazendo na vez dele. O que você está fazendo aí também na sua vez. Para quê? Para pegar o bastão e correr o meu trecho com excelência. E correr enquanto eu viver com excelência. Carregando a palavra da verdade. Pregando em tempo e fora de tempo. Consolando aqueles que estão tristes. Trazendo um ânimo. Trazendo palavra de vida. Direcionando o caminho que deve andar. Fazendo com excelência. O detalhe é o seguinte: você que está esperando o bastão de uma geração que orou por você, e você que está aqui, saiba de uma coisa: você é resposta de oração de alguém. Alguém orou por você. Se você está aqui nesta noite, alguém orou por você. Eu tive vários anos a minha mãe orando por mim. Quando eu me afastei do evangelho, minha mãe orava por mim. Quando eu voltei para o evangelho, a minha mãe faleceu. E a minha maior tristeza da minha alma é que minha mãe nunca pôde ver eu ministrando. Isso me machucou, porque eu não dei resposta a Deus no tempo que era para dar resposta. E hoje eu estou aqui exatamente esperando esse bastão. Quando alguém clama, Deus levanta homens, Deus levanta pessoas. Você que está aqui prestes a pegar o bastão, somos nós, é esta geração. E nesta noite, como você está? Você está correndo ou você está parado para pegar o bastão? Quando você assiste a Olimpíadas, quando você assiste os corredores que tem um bastão para passar, qual é a função
daquele que está aguardando. Tem um correndo com o bastão, ele segura o bastão correndo, e quem está esperando está o quê? Parado? Não, ele está correndo, porque ele sabe que o outro vai passar o bastão, e ele não pode estar parado, senão ele não recebe o bastão. Ele tem que estar em movimento para receber algo. E assim também é com Deus. Se Deus prometeu, Ele ir lá fazer. Ele é fiel, Ele não é homem que minta, Ele não é homem que se arrependa. E quando corre na Olimpíadas e ele passa o bastão, o que pega está correndo. Ele não está parado, ele está em movimento. E como você está nesta noite? Parado ou em movimento? Porque o bastão não chega na mão de quem está parado. O bastão não chega na mão de quem está esperando as coisas acontecerem. Isso é natural, isso não é fé. Eliminatórias da Copa agora. Brasil ganhou de 5-1 da Bolívia. Neymar, ou lateral, quando ele toca a bola, a pessoa tem que estar em movimento, senão ela não recebe a bola para marcar o gol. Assim também é o bastão, assim também é o que Deus quer para a gente. Esteja em movimento, porque todo movimento gera um movimento no céu. Todo movimento seu aqui na terra gera um movimento no céu. Todo movimento de fé que você tem gera um movimento no céu. O problema é que a gente quer, às vezes, correr com a bola, mas o reino de Deus, você tem que correr sem a bola, primeiro para você recebê-la. Primeiro você tem que caminhar, para depois você viver o plano, o projeto e o milagre de Deus. Primeiro você tem que crer, e depois você viver o que Deus prometeu para você. Em Lucas 17 tinha 10 leprosos, que ficaram reclusos, eles não poderiam ficar na sociedade, pela lepra, pelo que eles tinham. E a Bíblia vai dizer que, de uma certa forma, eles conheciam, ouviam falar de Jesus. A fama de Jesus chegaram a eles. Não foram 1, 2, foram 10 leprosos. E eles sabiam que Jesus é, e eles dizem: Jesus tem compaixão de nós. Jesus tem compaixão de nós. Imagina 10 leprosos chegando em Jesus: Jesus, tenha compaixão de nós. Em Lucas 17, 12, 13 vai dizer que, ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E eles estão esperando o quê? Uma cura. Eles estão esperando uma cura. De alguma forma eles sabem que Jesus pode curá-lo. E os 10 têm a mesma enfermidade e precisa da mesma intervenção divina. Só que Jesus não põe a mão. Jesus, Ele não abraça. Jesus, Ele não sopra, Ele não faz nada. Ele não cospe e toca neles. Ele não pega o barro e joga neles. Ele faz o quê? Uma palavra. Jesus não faz nada disso. Apenas Ele faz assim, o seguinte: vão se apresentar aos sacerdotes. Vão se apresentar aos sacerdotes. E os leprosos pensaram, creio eu, que eles não poderiam se apresentar para os sacerdotes daquele jeito. Porque o sacerdote naquela época era que nem hoje, a vigilância sanitária. Eles não poderiam entrar na cidade. Só que um sacerdote poderia
testificar a cura de um leproso. E para eles pudesse voltar a viver na sociedade. E Jesus estava dizendo para eles: vão e se apresente aos sacerdotes. Eu acredito que eles estão olhando para eles assim, o braço, a perna, e a lepra está ali. Só que Jesus está dizendo: vão aos sacerdotes, e eles estão com a enfermidade ainda neles, e eles clamam a Jesus para curar eles. Só que Jesus não orou por eles, Ele apenas disse: vão e se apresente. O que estou dizendo nesta noite? Que uma geração que precisa dar uma resposta para o Senhor. Deus, Ele só responde respostas. Aprenda isso pela tua fé. Deus responde respostas. Responda aquilo que Deus está te pedindo. Responda aquilo que Deus falou para ti. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, ainda que nada mais aconteça, responda aquilo que Deus te pediu. Que não podemos andar, amados, por vista. Deus te tirou de um território que você andava por vista. Porque te colocar em um território que você não precisa crer para ver, mas para viver as promessas de Deus, você precisa crer no que Ele te disse. E o que Jesus está dizendo: vão até os sacerdotes. Parece que eu e você, irmão, que estamos orando muito, que algumas coisas sejam transformadas na nossa vida, na nossa família, ou nas nossas finanças. Só que às vezes nada aconteceu. Será que alguém está passando assim, por essa situação hoje? Será que alguém está vivendo por isso hoje? Ei, não se engane, Deus já ouviu a sua oração. O céu já está em movimento para a tua vida. Tem uma intervenção divina de Deus. Tem algo acontecendo. Jesus está dizendo: vão. Eles poderiam ter ficado ali parados. Eles não iriam viver o que? O milagre de Deus. Eles estavam esperando uma resposta. Eles estavam esperando uma cura imediata, algo instantâneo. Unicime hoje em 3 minutos. Mas nada aconteceu em 3 minutos. A maioria de nós somos assim. A maioria de nós, o primeiro precisamos ver para quê? Queremos ver para falar de Jesus. Não pode ser assim, irmão. Jesus nos tirou desse ambiente de incredulidade, aonde eu sou e vou, se a proposta de Deus mandar, eu irei. Porque se o ambiente de Deus não está favorável onde Ele me enviou, eu sei que Ele estará lá. Se o ambiente que eu estou é um vale, eu sei que Ele estará lá. Se o ambiente que eu estou é desfavorável a mim, ainda que 1000 caia de um lado, 10.000 do outro, eu sei que Ele estará lá. Isto é fé. O que é que te disse que Jesus está na melhor proposta? Vai para uma empresa, o salário é melhor, vai ter mais benefício, é mais tranquilo. Quem disse que o Senhor só está nas melhores propostas? Entenda, a nossa fé só cresce no nosso desconforto. A nossa fé só cresce em Cristo quando estamos no meio da tempestade. Porque assim nós não olhamos com os olhos que eu tenho, mas olhamos com óculos de fé, com uma ótica diferente. Em Êxodo, Deus aparece
em meio às nuvens, relâmpago, trovões, para entrarem no meio da escuridão. E Deus ali estava e falou com o seu povo. Está escrito em Êxodo 19:16, diz que na manhã do terceiro dia houve um estrondo de trovões e clarões de raios, e uma nuvem densa envolveu o monte. Um toque longo de trombeta ressoou, e todo o povo que estava do acampamento tremeu. E Moisés conduziu o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, no meio da tempestade, no meio dos trovões, no meio de um tempo desfavorável. Mas Deus ali estava. Aqueles 10 leprosos que precisavam da cura, poderiam dizer que ele não entendeu o que eles queriam. Jesus não tinha entendido. Eles poderiam falar: Jesus não entendeu que eu quero que ele me cure. Eles podiam dizer: vamos embora, vamos procurar outro curador. Mas eles, de alguma forma, obedecem a palavra de Jesus. E seguindo eles, e diga agora: e seguindo eu. Bata no peito: seguindo eu. Seguindo eu. Eles não viram nada, mas está indo, está seguindo a palavra. Não viram nada, mas está correndo sem a bola, amado. Pegou a palavra, estão seguindo aquilo que o Senhor mandou, sem a bola, sem o milagre, mas estão vivendo a palavra daquele que chamou. Estão vivendo a palavra. Às vezes você orou, clamou e nada mudou. Mas a pergunta: você está em movimento? Está acreditando que Deus pode fazer? Sobre o que a Bíblia diz: indo eles foram andando e foram curados na caminhada do encontro com o sacerdote. Olha o que aconteceu em Lucas 17:14. Ele olhou para eles e disse: vão e apresente-se aos sacerdotes. E quando iam, foram curados. Quantos? Os 10. Os 10 foram curados. Só que quantos voltaram? 1. De 10, quantos voltaram? 1. Quantos foram curados? 10. Quantos voltaram? 1. E sabe o que ele fez? Quando voltou 1, quando ele está voltando, ele se prostra diante de Jesus. E ele clama a Jesus e disse a ele, no versículo 19 de Lucas, e disse-lhe: levanta-te e vai, pois a tua fé te salvou. Quantos foram curados? 10. Quantos voltaram? 1. E esse 1, a fé dele, além de curar ele pela palavra, ele foi salvo. Como você entrou aqui hoje? Você veio como hoje? Crer para ver ou ver para crer? Toda palavra sobre você é um milagre. Só que uma palavra sem fé é somente uma palavra. Pode até te curar, mas sem fé não pode te salvar. Não é o movimentar, e sim o motivo que você está movimentando.
Os leprosos se movimentaram até Jesus. Agora, o que movimentou o leproso que voltou? Já tinha recebido a cura, a palavra. E a palavra de Jesus não só o curou, mas também o salvou. Porque o leproso voltou porque ele tinha princípios de honra. É difícil ver? Mas ele tinha princípio de honra, ele quis honrar Jesus. Isso são experiências, princípios com Jesus. Isso é identidade, é saber quem Jesus é, quem nós somos e quem nós precisamos. Crer no natural e se mover pelo aquilo que vemos, ou crer no sobrenatural e se mover pela fé. Se você se movimentar no natural, não irá viver o que Deus tem para você. Temos que se mover no sobrenatural, é o que Deus tem para nós. Em Marcos 1,14 diz que depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim chegou o tempo prometido e proclamava: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e creiam nas boas novas. O reino de Deus está próximo, arrependei-vos e creiam nas boas novas. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. E Jesus disse: venham e siga-me. Venham e siga-me, e eu farei de você pescadores de homens. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiam. O que eu vejo aqui? Que pela palavra do Senhor que você recebeu, tanto pelas pessoas que oraram por você, pelas palavras que você ouviu pregarem, pela palavra que Deus falou com você diretamente, eu entendo uma única coisa: nunca haverá uma paz na sua alma, até que você esteja disposto a obedecer a voz de Deus. Nós não teremos paz, porque Ele é o príncipe da paz, Ele é o Pai da eternidade. Se Ele é o Pai da eternidade, a eternidade é o Filho dEle, o tempo é o Filho dEle, Ele tem um tempo com Ele. Um ano para Ele é que nem 1000, e 1000 é um ano. Nada foge dos olhos dEle. Você não está perdido, você não está esquecido, porque Ele nunca te perdeu, Ele nunca te esqueceu. Às vezes temos crises ou problemas. Conversei com meu cunhado hoje, Diácono William. Ele disse: crise te deixará marcas e não tem prazo para terminar. A crise te deixará marcas e não tem prazo para terminar. Só que o problema é por um tempo determinado. E como nós encaramos os nossos problemas ou as nossas crises. Eu não sei se você entrou nessa igreja ou irá ouvir depois, com crises, com feridas, mas eu tenho boas novas: aquele que pode cicatrizar toda a ferida, todo machucado, Ele pode sim curar. E detalhe, virará uma cicatriz, para você nunca esquecer quem te curou. Só tem cicatriz quem venceu. Agora o problema, ele também tem a solução. Ele pode dar um basta. E por isso você não pode viver no mundo,
mas não permita que este mundo viva em você, mas viva pela sua fé, para metanoia, mudança de mente, para você poder viver a boa, agradável e no final, a perfeita vontade de Deus. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, segundo o seu chamado, segundo o seu propósito. Quando eu falo todas as coisas, é o bem que acontece na tua vida, mas também é o mal, porque o que não te mata te faz crescer, como pessoa, como homem, como cidadão e como um homem de Deus. Só que nossos filhos, nós como filhos também de Deus, nós precisamos saber sobre a história de redenção, e de tudo que Deus fez, e também deixar um legado para os nossos filhos. Não é o que você deixa para alguém, mas o legado é o que você deixa em alguém. É o que minha mãe fez comigo, deixou um legado de fé, e é o que eu pretendo deixar com a minha filha. Às vezes você diz que Deus, eu nem sei para onde estou indo, mas eu tenho uma palavra para você essa noite. Se você não sabe, recomeça. Às vezes recomeçar não é necessariamente saber para onde você está indo, mas saber que o Senhor Jesus está com você. É continuar navegando mesmo sem saber a direção do barco. E você entender que as portas às vezes se fecham, e você não tem mais controle da sua vida. E você acha que Noé tinha. Saiba onde você está. Quando você está, ele apenas navegava. Noé, quem fechou a porta foi Deus. O dilúvio quem mandou foi Deus. O caminho quem direcionou foi Deus. Você tem que entender que a porta está fechada, mas Ele está na direção. E o que Deus está dizendo para você nessa noite, você não vai ter todas as respostas. Você não vai, às vezes, ter Deus falando, ou alguém falando para você, Deus mandou você ir para a direita, Deus mandou você ir para a esquerda. Só que você tem que estar atento, que mesmo no silêncio, não determina a ausência de Deus. Ele quer dizer, filho, eu estou com você. Às vezes você está dizendo, mas Deus, eu nem sei para onde eu estou indo. E Ele está dizendo, é a hora que eu mais estou te conduzindo. Há um propósito na sua vida, na sua existência. A sua vida é importante. As pessoas vão ser guardadas através da sua vida, pelo teu testemunho. E por isso que você não pode desistir. E agora temos que crer, mesmo às vezes sem direção no nosso barco, mesmo sem saber para onde Deus está nos levando, temos que ter uma ótica de fé. E recomeçar é você saber que você está vivo, não só para você. Você está vivo não só pela tua vida, mas também por um propósito de Deus, pela tua vida, pelos teus filhos, pelo teu vizinho, pelas pessoas em volta. Entenda que existe um momento, e não é eu esse momento, é o propósito de Cristo, que olha para você, e olhou para mim, e estraçalhou todas as defesas que eu tinha. Todas as defesas que eu tinha com Ele, Ele estraçalhou.
E nesse momento você entenderá, quando isso chegar na tua vida, que totalmente você é conhecido dele. E sentirá completamente amado por ele. E nessa noite, eu te convido para ficar de pé. Mas nós encerramos esta palavra com uma oração. Se o grupo de louvor puder vir aqui na frente. E eu quero que você entenda que a tempestade e o vento não vão roubar a tua fé. Entenda, eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Como o louvor diz, temer por quê? Se eu estou guardado por aquele que nunca perdeu a guerra. Jeová Jireh, ele é o provedor. E ele irá prover de novo. Senhor, nesta noite, eu levanto um clamor para Ti, porque eu sei que Tu é um Deus que tem ouvidos e ouve a oração dos seus. Eu não sei como cada um entrou nesta casa de oração, mas uma coisa eu sei, que os Seus olhos estão fixos nesta casa. E não só está olhando para mim aqui no altar, mas está olhando para cada um sentado aí, para cada um que estará ouvindo esta mensagem. Então, Senhor, eu te peço, estraçalha, Senhor, nossas defesas.